Vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei sobre o Thomas, ligado ao livro Neurodiversidade? Isso são as prateleiras aí. Vamos lá. Então, nesses campos de reuniões, nós aprendemos e temos um entendimento entre reuniões ligado aos músculos que nós fazemos exercício, ok? Que venha destacar fatores que venham reunir os músculos que venham ser solicitados ligado a uma concentração isotônica, isocinética, ligado aos campos de ciclos preparatórios, e esses ciclos nos coloca essa essência ligado ao desenvolvimento e qualidade física. Às vezes ali a velocidade, a resistência, a posição que nós fazemos, possa haver modificações. É lógico que nós temos que sempre, se nós fazemos aquele movimento, que você fica tipo de flexão, o cotovelo na posição do solo, e o queixo bem levantado, bumbum sempre hipertrofiado, bem fortalecido, a região ligada à gravidade, nos coloca posições bilaterais e que vem a relacionar um panorama importante. Eles falam alongamento prancha. Você vê alguns livros de yoga, assim, o Paulo Bintercu, que eu já falei, mas vamos lá. Então, essa representatividade ligado ao tempo nos coloca estimulação ligada à semana. Então, a semana ela possa ser fraca, média ou alta, que está ligado à vontade. E a nossa vontade entre ciclos de 4 semanas, que é um mês, ou seja, 8 semanas, que são 2 meses, ou seja, e vai assim sucessivamente até chegar, ou seja, 6 meses, 6 mais 6, 12, depois 1 ano, 12 meses, e nessas escalas internas e externas em conjuntos e que vem a formar microciclos, mesociclos e macrociclos ligado a essas maneiras demonstrativas, ok? É lógico que quando eu falo do Thomas, 1966, não estou falando do Thomas, que relaciona o campo da neurodiversidade, mas ele coloca um ciclo anual por estações, que declarem questões de treinamento intensivo, o inverno, esses fatores de oscilações que ele coloca. Oscilações, sobe, desce, primavera, inverno, depois sobe, depois o verão, uma subida, depois o outono desce de novo. São reconstituição do potencial outono. É lógico que isso não é um tipo de urso, é um tipo de animal que entra numa caverna, com todo parecer ligado aos campos filosóficos, da filosofia esportiva, mas tem momentos que nós queremos ficar mais em casa, mas tem momentos no verão, nos campos litorâneos, queremos sair, ir para a praia, treinar as barras, os aparelhos que estão destacados, ou a própria academia, que tem uma piscina, uma hidroginástica, nos demonstra que a primavera também é uma maneira importante, mas o verão se destaca, segundo aqui o Thomas, 1966, ligado a alguns campos e parâmetros ligados a estações e anos. Então, esses períodos entre ciclos de vida, que nos coloca maneiras variáveis, ligadas a essas escalas de intensidade, volume e intensidade, nos coloca direções importantes, ok? E que nos coloca essa periodização proposta. Então, essas linhas de reflexões e ações e reflexões são ações. A ação em si é um pensamento. E o pensamento é lógico que vem a destacar a maneira que você vai expressar o movimento que você faz. E houve um pensamento ali para subir numa árvore, para descer de uma árvore, ou seja, são fatores que são tão amplo, essa amplitude que vem a colocar fatores que correspondem a assuntos ligados à filosofia do tempo, que é o tempo. A filosofia do tempo é um lazer ativo que vem a destacar o trabalho que nós estamos fazendo e que relaciona um tempo categórico.
se é do tempo livre ou se é do tempo de trabalho, há um tempo categórico, né? Que venha ter configurações, significados e ressignificados ligados a esse campo obrigativo. Então, nos momentos que nós olhamos alguns professores e professoras, que eu vi agora numa tela digital, a professora Cunha fazendo um alongamento, para ela ali, uns 50 dias, pode ser um lazer ativo ou um tempo de trabalho, que ainda muitas vezes ela pode explorar bastante tempo essas questões, explorar ligado ao seu tempo de gradativo, né, em blocos históricos e grades curriculares e anexos, mas nos coloca, é lógico, uma maneira de disposição que vincula na sala e espaço ligado ao campo perceptivo entre a sua gravidade, que vem influenciar uma maneira histórica, né? Que venha destacar a função morfológica, o ser-tempo. O ser-tempo demonstra gradativamente um tempo ativo, um lazer ativo. Os os Heikianos, né? Eu estava vendo uns livros aí da pedagogia da corporeidade, eu estou colocando algumas colocações ligadas ao treinamento que é bem análogo, né? Entre os campos experimentais e multifuncionais em efeitos de treinamento, saltos, ou seja, que aos nossos olhos nós vemos diante de fatos de corridas, de treinamento, pulos, que ocorre gradativamente num futebol, ou seja, num tatame, ou seja, lutas, para não colocar, ou seja, nos coloca uma pliometria que é inerente ao ser humano. É lógico que você vai treinar a pliometria, como eu falei, a fase básica, a fase específica, que possa aumentar a altura do pulo. Aí é lógico que vai nos colocar uma natureza entre as fibras musculares, solicitar mais fibras, reservas energéticas, que vai nos colocar um conceito de maturidade orgânica. E essa maturidade orgânica vem a internizar algo interno e externar fatores importantes ligados à disposição. Então, quando coloca referências fisiológicas, são fundamentos ligados também a professores, professoras também no intercâmbio educacional, no nível de desempenho, porque o desempenho também, a performance, relaciona também os parâmetros educacionais, aonde há uma saúde, há uma educação. Nós podemos ver aqui os livros, ao meu ver, no meu dedo apontando aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, você já olhando que é 5, já é um treinamento de percepção periférica, analítica, anatômica, ou seja, autônoma, que vem a relacionar o quê? Absorver essa assimilidade. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, repetições já demonstra o polegar, o dedo que aponta para nós as questões de treinamento, já nos coloca o lógico matemático. Então é importante frisarmos ligeiramente ou maneira fraca, média e alta nos campos que possam respeitar o nosso próprio corpo. Há esse termômetro ligado à glicose, que é um combustível. Há esse termômetro ligado ao esgotamento energético, que vai haver temperaturas, termômetro, um suor, uma fadiga específica geral, que vem a relacionar uma vontade de exercitar, que relaciona a ginástica localizada, a ginástica que venha também destacar RML, resistência muscular localizada, que é desde uma força inicial. E são câmeras, camadas moleculares de trifosfato de adenosina, que é uma energia biomecânica, bioenergética, que há uma fusão muscular entre os seus estoques. É lógico que entre os níveis de aprendizado, de periodização, os ciclos de propostas, é lógico, desde primeiro mês até, ou seja, até o 8º, 9º, 10º, ou seja, até os 12 meses, coloca maneiras que venham a alternar
bastante, né? Ou seja, que venha destacar a fase de competição e esses ciclos que venham ter essas colunas estreitas que nós podemos colocar com veias ou artérias ligadas ao treinamento entre corredores, esses parâmetros, ok? Então, entre a velocidade, entre a porcentagem, entre as maneiras que venham se destacar em situações que venham ultrapassar as nossas vias ligado ao bom senso. É lógico que entre essas maneiras adotadas, que não posso mudar o contexto, entre priorizações propostas, então as priorizações propostas nos coloca fatores que venham realizar esses estímulos ligado à energia, porque nós somos uma usina ligada a essa gravidade histórica. Ciência é vida, ciência é terra, ciência é biofísica, que relaciona essa gravidade cultural, e cada um tem a sua concepção de mundo. E a sua concepção de mundo vem a colocar uma dimensão importante entre destaque entre fibras e ambos os sexos, homens e mulheres, entre esses ciclos hormonais ecléticos. Embora essa supercompensação nos coloca fatores com finalidades, né, que venha comparticipar a essa relação intercoletiva, que é um aprendizado motor. Embora o aprendizado motor vai ter que ter alguém que possa falar contigo, nem que seja pela televisão, ou as telas digitais, ou aulas abertas, ou canais abertos, vai ter que ter alguém, ou um livro para você ler também, e você interpretar aquele livro como perito, você entender os termos de algumas palavras que você estudou, 8 anos não, 4 anos, 7 anos, 6 anos, vai ter uma maneira periódica, né, de anamnese, né, de você analisar as prescrições que são colocadas. Você viu uma ficha, um prontuário, ou seja, um portfólio, um fichário, aí você coloca lá as referências, é lógico que alguém vai entender o que você quis dizer sobre alguns autores e entre essas maneiras importantes. É lógico que eu começo aqui, sempre falando, compartilha aí o que você acha, o que você deve achar, contestar, que não deixe de ser aula. Se não contestar, não vai ter uma compreensão, vai ter a interpretação. A corporeidade é isso, porque cada um tem a maneira de sobrevivência diferente uma da outra. E essa sobrevivência vem nos colocar fatores energéticos que vêm ter escalas, montanhas, ou seja, que trilhas que venham destacar esses subsídios. Não tem como separar. São pesquisas, são estatísticas. É lógico que como você estiver fazendo, vai ser diferente do livro, mas pode ser bem semelhante. Okay? Isso nos coloca destaques. Então, entre esses métodos, há estratégia. Entre esses métodos, há referências fisiológicas, biofisiológicas, subsídios, fundamentos, nos campos aeróbicos, e seja aos máximos, aos práticos, que relacionam essa corrida intervalada, que seja 3 km, 1 km, 18 km, só pode ser 42 km, senão não é corrida. Não é isso. Tem 3 corridas de 3 km, tem corrida de 5 km, se é 42 km é corrida. Então, não é desse jeito. Só joga futebol quem faz gol, só pode fazer gol. Agora o atacante precisa do próprio zagueiro, do próprio goleiro, todos são volantes. Ok, todos são cabeça de área aí, depende da situação. Tem uns livros aí que eu estou olhando, os volantes, 11 volantes, olha só. Os 11, por exemplo, 20 corredores, os 50 mil corredores. É lógico que você vai ver só 1, 2 ou 3. Vai ver 1, só 2, é lógico que vai destacar 1, 2 ou 3, é lógico, em destaque, em desempenho esportivo. Isso aí faz parte do esporte, que é o aspecto fenomenal. Mas desde o primeiro até o último, destacou que foi até lá. Isso nos demonstra uma questão de vontade, uma questão de representatividade e as questões de aspectos fenomenais, que é um estilo ativo de vida. É um tempo ativo de vida, é um lazer ativo de vida. E a maneira ativa, o ativo, relaciona a atividade, que vem a exercitar essa ginástica, ou seja, ampla, né, global,
que venha colocar o campo interplanetário, motricidade interplanetária, que venha a ser necessário em suportar. Ou seja, a palavra suportar vem a palavra sustentar, e o sustentar vem da palavra estrutura, e a estrutura vem a relacionar estudos à locomoção, e a locomoção vem a também estudar o esqueleto, as partes esqueléticas, e também vem estudar as articulações, e que as articulações vêm estudar os eixos, e os eixos vêm a estudar as questões do aprendizado motor, a sua estabilidade e instabilidade, uma concepção ligada a conjunto de ideias, que venha a destacar das vias aferentes e eferentes, que venha a destacar o cérebro, as partes técnicas, táticas, que venham ter um treinamento que venha a ultrapassar, mas quando ultrapassar é uma força absoluta. Vamos colocar como maneiras importantes, ligado a músculos, a quilos, ou seja, a temperatura, as transformações fisiológicas que são provocadas ligadas à atividade física, e essas transformações diárias, tem muitas pessoas que não gostam, ou que não têm um costume, muitas vezes, de analisar que quando você faz um tipo de atividade física, exercício físico, vai haver uma maneira diferente de desenvolver, ou seja, para cada um, mas vai acontecer algo que venha solicitar adaptações. O seu corpo, você faz um movimento, vai haver, ou seja, um tempo de reação, um tempo ativo, mesmo que esteja no trabalho, em qualquer lugar, vai ser um parâmetro, né, que venha destacar. Então, entre essas maneiras que nos coloca, parâmetros importantes, essas reservas energéticas, essas maneiras de compensações de exercício, nos coloca uma capacidade, e nós vamos aprimorando essa capacidade, vamos colocando essa maneira de aprimoramento, lapidando para chegarmos a uma habilidade. E essa lapidação vem a ter um esforço de uma habilidade executada. Alguns colocam o parâmetro, as questões de alguns parâmetros, que eu tenho cautela, até não medo, você ter medo, o campo executivo do exercício, as intenções executivas, a palavra executar o exercício executivo, né? Então, se você for num plenário, você vai lá, o Senado ali, nos campos de execuções de projetos que possam ser concretizados, ou seja, ser comprovados entre debates ligados ao plenário e liberados para fazer. Alguns vão votar sim ou não. Então, a maneira de votar, ou apertar o botão, ou falar, já expressa, nos ajuda a explicar o que é movimento motor executivo, que vem executar. Eu já citei até o autor, que tem uma capa ligada à capoeira, né? O autor é Schmid, acho que é Richard Schmid. Então, 2016, tem uma capa aprendizado motor, ok? Desenvolvimento motor, aprendizado motor. Okay? Então, venha destacar essas provocações que ocorrem diante de provas e treinamentos, ok? Essas maneiras importantes de intensidade, ok? E registros, fichários, ligados ao treinamento, os efeitos importantes interminentes, contínuos, descontínuos, nos coloca intervalos, mas que não possa ter intervalo é o coração. Se ele parar um pouco, vai haver um tipo de sincronismo, uma convulsão, igual o cérebro. Se faltar um pouquinho de oxigênio no cérebro, por isso que eu estava falando sobre aquele senhor, aquele doutor, acho que é o Mascarenhas, falando sobre a região que você coloca no cérebro, você vê as ondulações. Você vê as ondulações, é bem parecido com essas oscilações que ocorrem. Eu estou nervoso agora, daqui a pouco eu estou calmo, daqui a pouco eu estou muito neurótico, estou psicótico. Aí vai colocando várias palavras que algumas pessoas ficaram com medo ligado a essas palavras, né, entre as prateleiras clínicas, clinicar essas questões. Parece que você nos coloca fatores que venham a nos ajudar, né? Para mim, eu fico quieto. Ao meu ver, vai falando, eu vou ficando quieto. Questões de aproveitamentos ligadas à potência que nós temos. E se nós temos algum tipo de potência, ok? Entre esforço, né? Nos coloca fatores importantes que vêm intercalar a pressão,
a hipertrofia, o miocárdio, a espessura, as paredes do coração que vem a destacar. Há uma força, nós sabemos que tem pessoas que nós ajudamos em questão de livros que vêm nos ajudar bastante. Então são intervalos entre estímulos ligado ao treinamento e favorece a abertura de novos capilares sanguíneos que venham também ser um campo bem íntimo ligado de facilitação de trocas gasosas, de retorno vezoso, a posição lateral, decúbito lateral, que venha também ter essa cabilização, esse fluxo, esse fluxo hemáticos, né? Fluxo relacionado ao fluxo sanguíneo, os hemogramas, né? Ligado às maneiras hemofóbicas, então, algumas pessoas ainda têm algumas cautelas ligadas a alguns tipos de problemas hemofóbicos, né? Hemofilia, sei lá, que destacam algumas questões ligadas a alguns cientistas, doutores. E quando você fala sobre enzimas, é melhor falar de enzimas que falar sobre sangue, ou seja, os campos oxidativos, déficits nutricional, né, que tem que ter um coquetel para ter essa supercompensação relacionada. Você pode ver que tem vários suplementos que ali fala coquetel. Depois você vai associar coquetel em um tipo de doença, alguma maneira, mas se for, melhor ainda, que hoje tem subsídios e parâmetros em alguns lugares, outros não. É lógico que eu vejo algumas professoras, doutoras, preocupadas com a Cracolândia e os campos de outros campos que venham destacar. Lógico que eu não consigo ficar 4 dias, 3 dias, nós temos que se alimentar. Você pode ter o vício que for, né, mas o seu hábito que for, mas come alguma coisa, se alimente, anabolizar, catabolizar. Eu não quero entrar nesses campos de narcóticos aí em destaque, né? Então nos coloca fatores importantes, né? Lógico, tomar um anabólico, né? Também um campo que venha ter uma reposição hormonal para aumentar o autoestima, o sistema nervoso central, essas elevações glicolíticas, ADP-CP, GH, ou seja, outras maneiras que vêm nos colocar essas maneiras de tonificar a nossa vida entre essa elasticidade. É lógico que as qualificações ligadas ao aspecto sanguíneo vêm a destacar o prototipo, o biotipo particular, o biotipo particular individual do treinamento. Então cada um tem uma concepção ligada a essa citose, né, metabólica, esse cansaço, essa fadiga, que a gente, quando lembramos de acetose, lembramos também da saliva, também que relaciona a água, a hidratação, a reposição da água, que vem a solicitar não só a saliva, a boca, mas vem a solicitar também o corpo como um todo. Então nos coloca essa periodização e obtenção que venha relacionar campos agonistas e antagonistas ligados a essa periodização. Há um treinamento, ou seja, eu não sei se esse é treinamento Coker, que falam, há um treinamento, mas se há treinamento, há críticas, não tem jeito. É críticas, não é um ser humano, há críticas. Mesmo que esteja numa equipe, há críticas. Então são proposições que nos colocam críticas ao próprio treinamento. E a nós mesmos colocamos. E se há crítica, buscamos aprender a cada dia mais. Vivendo, aprendendo esses campos motóricos, né? Retóricos, essas oratórias, discursos, que nos colocam maneiras ligadas às abordagens metodológicas, né? Entre essa representatividade, vontade e os aspectos fenomenais, a longo reconhecimento e conhecimento, ligado à priorização. Então, essas maneiras nos coloca algo que venha ter autores, né, que são de... estou falando, né, aqui em questões, né, simultâneas, mas uma pausa só para voltarmos a esse feedback ligado a livros desde 1913, e que aqui o Tubino, que coloca 1920, ao meu ver, o Tubino, entre campos de período de improvisação, é um grande pesquisador.
grande pesquisador. Aí, alguns nessa maneira que eu falei sobre borboleta, a metamorfose da periodização, ou seja, o esporte nos campos consideráveis, o atletismo, as publicações de 1930, ou seja, Lauri Picala, né? Ou seja, Gala e outros fatores cotidianos. Mas eu posso ver, diante de catalogações que eu coloquei alguns autores de 1930 a 2002, a 2010, a 2022, caderno esportivo também, que são catalogações. Você vê nas redes sociais, no Google, lá, caderno esportivo. Tem uns livros, tem revista também, como eu falei, a RBCE, várias revistas que vêm a destacar épocas como é que era necessário, tinha um hábito de treinamento, né, que relaciona esses fatores. Ok? Então eu deixo esses fatores que venham destacar a própria motricidade humana. Eu peço algumas cautelas ligadas às palavras, se eu não tive pausa, fui bem rápido, mas buscar só alguns termos, algumas palavras-chave, como corporeidade, motricidade, psicomotricidade, ciclos de movimento, ciclos de treinamento, ciclos periódicos. Quando eu estiver falando sobre periodização, vocês vão entender o que é motricidade humana. Quando eu falar sobre periodização, vocês vão entender o que é ciclo semanal, ciclo mensal e ciclo anual, anos, 2, 3 anos, 4 anos. Então, tem umas palavras-chave ligadas à literatura, ou quando eu estiver falando alguma dificuldade para não entender, ver essas palavras que vai contestar e interpretar ligado à pedagogia da corporeidade. Ok? Então deixo essas exigências ligado às cobranças que eu tinha na faculdade, desde apresentações de trabalho até os dias de hoje. E essa representatividade feminina e masculina que fez parte das grades curriculares e a sua própria masculinidade, que é a minha e a sua e a nossa, que deve ser exposta também entre homens e mulheres. Ok? Obrigado aí, pessoal.